Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Atos capítulo 14, versos de 19 a 28, que eu passo a ler agora. Diz assim a palavra de Deus: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Esse é o nosso texto, queridos. Bom, antes de nós entrarmos aqui numa breve introdução e partirmos para a nossa reflexão, verso a verso, eu quero dizer que esse texto, para mim, particularmente, para mim, ele é um texto que me deixa extasiado, imensamente admirado com o que acontece aqui. É um texto complexo, mas um texto também que traz uma ação do apóstolo Paulo, como eu me referi aqui na nossa reflexão nas duas igrejas, é uma ação que me faz corar de vergonha por aquilo que o apóstolo Paulo, ele nos inspira, poderíamos assim dizer, nos inspira com as suas atitudes nesta passagem bíblica. É de surpreender-nos, é de deixar boquiabertos com aquilo que o apóstolo Paulo nos dá como exemplo de sua vida cristã. Queridos irmãos, como nós precisamos de um pouco disso. E veremos que o quanto nós deixamos em falta a nossa vida cristã mediante esse exemplo aqui que o apóstolo Paulo nos dá. Mas vamos lá, meus irmãos, prosseguindo aqui com a nossa série de breves reflexões de Atos dos Apóstolos. Hoje estamos chegando ao final do capítulo 14, nesta segunda parte da narrativa do apóstolo Paulo na sua visita à cidade de Listra, junto com Barnabé e os seus companheiros. Esta visita, obviamente, foi com fins de se pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porém, que esta visita ela foi acrescida de algo extraordinário que aconteceu, que foi uma poderosa cura de um aleijado de nascença, o que fez com que toda a cidade viesse até os pés de Paulo e Barnabé, poderíamos assim dizer. Então, Paulo vai lá, prega o evangelho, mas acontece esse fator, uma cura poderosa, miraculosa, que deixou toda a cidade, digamos assim, empolvorosa com a vida de Paulo e de Barnabé. Contudo, queridos, o que é que nós vemos aqui? Que nós vimos, inclusive, na nossa última reflexão. Ao invés deste povo todo, desta cidade toda, se sujeitar ao ensino de Paulo, eles atentaram apenas para a cura do aleijado. Eles deixaram de dar ouvidos ao que Paulo ensinou. Não prestaram muita atenção. Ficaram apenas atentos a despeito desta cura preciosa, poderosa deste aleijado. Tanto é, queridos, que eles chegaram ao ponto de entenderem que eles deveriam ou que eles poderiam adorar a Paulo e Barnabé.
Por isso proporam, inclusive, fazer sacrifícios para eles, para adorar Paulo e Barnabé. Ou seja, então eles não entenderam absolutamente nada do que Paulo e Barnabé pregaram. Ainda assim, conquanto nós vimos esta triste realidade por parte deste povo de Listra, olha o que nós lemos no verso 18, que foi da nossa última meditação. Foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Então, eles tiveram um procedimento completamente equivocado, que nos demonstra que eles não prestaram atenção no que Paulo ensinou, no que Paulo pregou. Contudo, queridos, ainda assim, o apóstolo Paulo estava conseguindo contornar a situação, como nós lemos no verso 18. Foi com dificuldade, mas eles conseguiram impedir que estes homens fizessem, então, sacrifício para eles. E aí nós entramos no texto de hoje, a partir do verso 19. Vamos reler aqui o verso 19 mais uma vez? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, essa Antioquia aqui, Antioquia da Pisídia, e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte: o que nós estamos aqui vendo neste verso, queridos, é o assunto do momento, há algumas semanas atrás aqui no Brasil, que é o que a imprensa, digamos assim, chamou de cristofobia. Na verdade, quem usou esse termo foi, se eu não me engano, o presidente da República, em seu pronunciamento na ONU, e aí foi muito discutido esse tema. Por que nós estamos falando isso? Porque neste verso 19, o que nós temos aqui não é apenas uma rejeição ao Evangelho de Cristo Jesus. Não é apenas isso, queridos. Mas o que temos aqui no verso 19, neste contexto todo, é simplesmente um ódio contra o Evangelho, um sentimento terrível de ódio contra o amor, um sentimento de ódio contra o ato de Deus em favor de seu povo, a fim de reconciliar-se com os homens pecadores. Até porque, queridos, o que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a iniciativa de Deus e não do homem. É a iniciativa de Deus em reconciliar-se com o pecador. Que triste é isso, queridos, num primeiro momento. Triste por quê? Porque fomos nós, os homens, quem ofenderam a Deus. E aí é o próprio Senhor que é quem toma a iniciativa de reconciliar-se conosco. Porque nós o ofendemos e nós permanecemos na nossa ignorância. Esse é o retrato do ser humano desde Adão. Mas vamos lá, queridos. Os judeus que já haviam perseguido os apóstolos desde Antioquia da Pisídia, passando ali pela cidade de Icônio, não satisfeitos, eles vão à procura de Paulo e Barnabé e os acham aqui na cidade de Listra. E quando eles os acham, eles instigam o povo da cidade e apedrejam a Paulo. E eles fazem isso, queridos, com tamanha violência, que a ideia aqui do texto é que simplesmente eles pararam de apedrejar a Paulo porque eles acharam que ele tinha morrido. Esta é a ideia, no uso aqui da expressão dando por morto. Eu consigo imaginar aqui, queridos, alguém que estivesse à frente desse apedrejamento, dizendo assim para os demais: olha, parem, não precisa mais jogar pedra nele, porque ele já morreu. Então, provavelmente o apóstolo Paulo desmaiou com as pancadas, com as pedradas, com muitos hematomas, ensanguentado, talvez com uma dificuldade de respirar, o coração com pouco batimento, por conta, inclusive, deste possível desmaio, e aí é que teria feito com que estas pessoas entendessem que ele tinha morrido. Mas aí o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é o seguinte: lembra-se de nossa última reflexão? Este povo de Listra, Paulo manifestou um grande milagre no meio deles. E aí, queridos, daí perguntamos: cadê este povo que anteriormente queria endeusar Paulo e Barnabé? Queriam sacrificar para eles. Cadê este povo neste momento?
Por que este povo não falou assim para os judeus que chegaram e os instigaram e procuraram apedrejar a Paulo? Por que este povo de Listra não falou assim para os judeus? Ei, não façam isso. Estes são os homens cheios do poder de Deus, que nos têm pregado uma boa palavra, vocês não toquem na vida deles. Por que eles não fazem isto, queridos? É aqui que eu quero trazer a primeira aplicação deste texto. Este episódio, dentro disso que nós estamos tratando agora, serve para nos mostrar como crentes por aí, num primeiro momento, se mostram por vezes fervorosos na igreja. São os mais atuantes, são os que mais frequentam os cultos, mas quando você pisca os olhos, quando você percebe, estes irmãos logo estão desviados, estão cometendo atitudes terríveis, cometendo pecados de forma deliberada. Quantas vezes nós já vimos isso em nossas igrejas? De exemplos de pessoas que chegaram e estava sendo uma bênção, eram os melhores crentes da igreja, mas num piscar de olhos, num momento, estas pessoas estão completamente equivocadas, reagindo de forma totalmente contrária daquilo que elas estavam realizando na igreja. Acontece, queridos. Por que isso não acontece no nosso meio? Antes de nós aqui de explicarmos um pouco melhor, eu quero trazer uma frase do Simon Kistemaker tratando sobre este tema. Ele olha aqui para esse texto e ele diz o seguinte: ele nos traz a lembrança de um domingo de Ramos, em que uma multidão em Jerusalém exclamava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Porém, este mesmo povo, esta mesma multidão em Jerusalém, na sexta-feira seguinte, gritaram: crucifica-o, solta Barrabás e crucifica. E crucifica Jesus. Queridos, por que as pessoas são tão inconstantes? Por que crentes no momento estão na presença de Deus e num segundo momento, quando a gente olha, essas pessoas estão cometendo os piores pecados desta vida? A resposta é a seguinte, queridos: porque as pessoas não estão atentando para o ensino da palavra. É o que aconteceu aqui em Listra. Porque eles não deram ouvidos à mensagem de Paulo, ao ensino de Paulo. Tanto é que eles não deram ouvidos que eles quiseram sacrificar a Paulo e Barnabé. Ou seja, eles não entenderam nada do que Paulo pregava, porque eles só atentaram para a cura que Paulo fez, a cura do aleijado de nascença. Queridos, muitos estão assim na igreja. Não querem saber de estudo bíblico, não querem saber de uma profunda reflexão na palavra de Deus, a fim de compreender as doutrinas da graça, a fim de compreender o caráter de Cristo, o ensino da palavra, mas apenas estão na igreja à procura de coisas espetaculares, de milagres. Pessoas que procuram uma palavra forte, pessoas que procuram bênçãos, cura, revelações, e por aí vai. Prosseguindo, verso 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Esta expressão aqui, ao rodearem a Paulo, significa que os discípulos certamente levantaram um clamor a Deus pela vida dele. Lembra aqui do texto? Os judeus pararam de apedrejar a Paulo porque acharam que ele tinha morrido. E aí os discípulos se aproximam, devem ter conferido o pulso dele, devem ter conferido se ele estava respirando, e aí levantaram um clamor, oraram a Deus, e aí Paulo começa certamente a se levantar devagar. E aí o que acontece, queridos? Esse que estava aqui agonizando diante deles, estes discípulos pegam Paulo e levam para dentro da cidade, porque ele tinha sido lançado fora e apedrejado lá. Então eles levam lá para dentro da cidade, provavelmente para socorrer a Paulo, para manifestar ali os primeiros socorros, tentar ali estancar o sangue, sarar as feridas dele, colocar alguma medicação, enfim. Tanto é que Paulo não poderia ficar muito tempo nessa cidade, porque se os judeus descobrissem que ele estava na verdade vivo e que estava dentro da cidade novamente, certamente tentariam contra a sua vida. Então é o que faz aqui Paulo imediatamente no dia seguinte, os discípulos levarem Paulo para a cidade de
Derbe, viajar aí cerca de quase 100 quilômetros e chegar na cidade de Derbe, digamos assim, fugindo com Paulo novamente. Mas aí, queridos, a questão é a seguinte: o que Paulo fez na cidade de Derbe? O que Paulo foi fazer lá? Ou a primeira coisa que ele faz ali na cidade de Derbe? Será que Paulo foi descansar? Ou será que Paulo chegou ali na cidade de Derbe e orou assim ao Senhor: Senhor, basta, não aguento mais essa vida de sofrimentos? Ou será que ele disse para o Senhor, como alguns dizem por aí, né? Eu não aceito estas coisas, eu não admito isso na minha vida, um servo de Deus tendo que passar por um sofrimento tão grande. Queridos, ao chegar na cidade de Derbe, Paulo prega o Evangelho. Paulo anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. É impressionante isso. E mais, além de pregar, o texto diz que ele ainda faz muitos discípulos. Esta é a ideia. Paulo ainda faz muitos discípulos, que é o que está aí no verso 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão compreendendo o que está acontecendo aqui no verso 21. Primeiro, que Paulo não faz outra coisa na sua vida a pregar o Evangelho, mesmo a despeito dessas terríveis perseguições pelas quais ele tem passado, e principalmente esta última em que ele foi apedrejado, dando-o como morto. Queridos, ele não para de pregar o Evangelho. Aí eu te pergunto, a despeito da sua vida cristã, da minha vida cristã e da sua vida cristã, o que temos feito na nossa vida? Será que temos pregado o Evangelho com todo o nosso vigor, mesmo a despeito das maiores adversidades? Ou a gente tem procurado na nossa vida apenas se importar com conosco mesmo? Procurando prosperidade, procurando bem-estar, procurando ter bons relacionamentos, procurando ter paz na nossa família. E quem sabe a última coisa da nossa vida é buscar pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus. Queridos, para os crentes de hoje, inclusive, qualquer motivo, por exemplo, é motivo para não ir a culto. Quanto mais deixar de pregar o Evangelho. Mas Paulo aqui, como nós dissemos, né, como é enfatizado aqui neste verso, além de pregar o Evangelho, o texto aqui faz questão de dizer que ele foi capaz de fazer discípulos. Pastor, qual a relevância disso? A relevância aqui é enorme, queridos. Porque fazer discípulos, essa expressão, significa algo muito além de pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo ali em Derbe, ele não apenas pregou numa praça pública, na casa de alguém ou numa sinagoga e virou as costas e saiu, mas o texto diz que ele fez discípulos. Querido, fazer discípulos requer tempo do pregador, do pastor, do líder. Tempo a fim de pegar aquela pessoa que está ouvindo do Evangelho, que está recebendo do Evangelho e calmamente, passo a passo, lhes introduzir a fé cristã, fazer-lhes compreender gradativamente as doutrinas da graça, a fim de fundamentar estes crentes no Evangelho. Isso não se faz da noite para o dia, se faz com tempo e com empenho, e também à base de muitas orações. É o que está acontecendo aqui com Paulo em Derbe. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Saindo de Derbe, depois de gastar um tempo fazendo discípulos, o que o texto diz aí? Paulo volta para a cidade de Listra, aonde ele foi apedrejado. E depois disto, ele passa pela cidade de Icônio, de onde ele teve de fugir diante de sérias ameaças de morte. E depois de Icônio, ele ainda volta para Antioquia da Pisídia, onde ele foi expulso. Queridos, por que Paulo faz isso? Já não basta o que ele sofreu ali em Listra. Ele volta para estas 3 cidades, onde ele sofreu terrivelmente. Por que ele faz isso? Esta é a pergunta que nós precisamos responder. Por que o apóstolo Paulo volta para estas 3 cidades? E o texto aqui vai nos dizer:
Três motivos. Ele voltou a estas cidades por três motivos. E esses motivos eu já vou adiantar aqui. Nos deixarão corados de vergonha. Nos humilharão quanto à nossa vida cristã, queridos. Eu falo isso por mim. Falo isso por mim. Por que o apóstolo Paulo volta para estas três cidades? São três os motivos que estão aí no verso 22. Então ele volta para Listra, volta para Icônio e volta para Antioquia da Pisídia. E os três motivos são, verso 22, voltou para essas cidades. Primeiro motivo, fortalecendo a alma dos discípulos. Segundo motivo, exortando-os a permanecer firmes na fé. E terceiro motivo, queridos, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então são esses os três motivos que nós vamos falar agora rapidamente sobre esses três motivos. Vamos lá. Primeiro motivo, fortalecer a alma dos discípulos. Queridos, a perseguição a Paulo, as ameaças de morte, o apedrejamento aqui mais recente, tais coisas poderiam desanimar, desencorajar esses novos crentes destas três cidades aqui, desanimando-os de servir a Cristo por um único motivo. Era como se eles pensassem talvez assim: eu acabei de me converter a este evangelho, e ser crente é ter que passar por isso que o nosso pastor, o nosso mestre nos ensinou aqui e tem vivido na sua vida? Terrivelmente perseguido, recebendo ameaças de morte, sendo apedrejado? Será que o evangelho está reduzido a este tipo de sofrimento? Talvez essas coisas então estivessem desencorajando estes novos crentes. Então Paulo sentiu-se na necessidade de voltar a estas cidades para fortalecer a alma deles, para trazer ânimo para eles. E aí, queridos, nós poderíamos dizer o seguinte: rememorar aqui o conselho do próprio Jesus Cristo, que disse aos seus discípulos certa vez: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo objetivo, segundo motivo de Paulo para chegar até essas cidades, para voltar a essas cidades, está aí na segunda parte do verso: exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. A ideia simples aqui, queridos, é que estes novos crentes destas cidades, eles ainda não tinham a maturidade necessária com base nas doutrinas bíblicas, nas doutrinas da graça, que revelam o caráter de Cristo, que nos ensinam o caráter de Cristo. Ou seja, então isto poderia, esta falta de maturidade, de conhecimento doutrinário, poderia levar esses novos crentes a se desviarem da fé, mediante as circunstâncias da vida, mediante principalmente aquilo que a palavra de Deus chama de ventos de doutrina. Um ensino falso, que aparentemente seria um bom ensino, poderia levá-los a pensar desta forma, a crerem erradamente, porque eles não estavam fundamentados nas doutrinas bíblicas. Por isso Paulo se achou na necessidade de voltar nessas cidades, procurar esses novos crentes e fazê-los permanecerem firmes na fé. E isso só é possível, queridos, através de um bom ensino das doutrinas bíblicas. Eis aí a necessidade de, nos nossos dias, frequentarmos a escola bíblica dominical, que tudo quanto é igreja, queridos, independente das denominações, tem sido um fiasco em comparação com os cultos de domingo à noite. Isso é natural nas igrejas, mas terrível, irmãos. Igrejas que lotam no domingo à noite no culto, mas na escola bíblica dominical, para aprendermos as doutrinas basilares da nossa fé, nós vemos poucos irmãos frequentando. Eis aí o motivo de tantos desvios no nosso meio, de tanta gente perdendo a fé, atropelando na própria vida cristã. E o terceiro motivo, o terceiro objetivo de Paulo ao retornar a estas cidades foi, está aí no final do verso, mostrar que esta firmeza de fé, diante das mais diversas tribulações da vida, levará o bom crente a adentrar no reino dos céus.
eu posso passar pelas maiores tribulações desta vida, mas se eu pertenço a Deus, eu vou para o céu. Isso é o que há de mais importante para a nossa vida, porque o nosso olhar precisa estar para o alto, para a glória de Deus, para as promessas de Cristo e não para as circunstâncias da vida, queridos. Por isso que Paulo achou-se na necessidade de ensinar isso aos irmãos, a estes novos crentes. Na nossa reflexão, queridos, ontem na igreja, o pastor citou a seguinte possibilidade de algum novo crente, com muita sinceridade, chegar para o pastor: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Desde o dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, pastor, a minha vida tem se tornado um inferno. Tudo dá errado. Perdi emprego, perdi um relacionamento, sei lá, deu tudo errado, pastor. Como é que pode isso? Desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, tudo dá errado na minha vida. Sabe o que eu responderia para este novo crente? Com base nisso que nós estamos meditando aqui, tá bom? Eu diria o seguinte: eu não tenho a mínima ideia. Não sei te dizer porque você tem passado por tantas lutas, porque você tem dias tão difíceis. Não sei te dizer, não sei te responder. Não tenho nada para te dizer a respeito disso. Mas a única coisa que eu sei, com base nisso que nós estamos estudando aqui, a única coisa que eu sei para a sua vida é: se você, de fato, entregou a sua vida a Jesus Cristo, a sua vida pode estar um inferno aqui, mas a glória eterna em Cristo Jesus está garantida para você que entregou de fato a vida a Jesus Cristo. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês estão olhando para a minha vida, eu estou sendo perseguido, ameaçado de morte, fui apedrejado, a minha vida está um inferno. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não estou preocupado, porque eu estou garantido na vida eterna, porque eu não abro mão do Evangelho, eu não recuo 1 milímetro na minha fé, na fé que o Senhor tem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é isso, queridos, que eu trouxe aqui no início, falando de que isso me faz corar de vergonha. Porque, queridos, confessemos aqui, vamos admitir, a gente olha tanto para nós, a gente se preocupa tanto com a nossa própria vida. Quando passamos por tribulações, a gente entra em pânico. Quando passamos por tribulações, a gente fica reclamando com o Senhor o tempo todo. Fica: Senhor, como é que pode estar isso? Fica murmurando no ouvido de Deus. Ao invés de nós olharmos para estas coisas com outro olhar, com o olhar de Cristo. Não me importa as tribulações. Não me importa se está doendo, se está difícil. Me importa é se eu estou firme nos caminhos do Senhor. Isso é o que me importa. E é isso que de fato nos levará à vida eterna em Cristo Jesus. Vamos lá, meus irmãos, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Nos chama a atenção aqui, em primeiro lugar, nesse verso 23, é que aqui está a primeira referência a presbíteros fora da igreja de Jerusalém. Isso aqui é muito interessante. Mas vamos lá. O que nos surpreende de fato aqui nesse verso 23 é uma certa liberdade que o apóstolo Paulo consegue ter aqui nessas cidades de promover a eleição de presbíteros, o que significa nada mais, nada menos do que Paulo estava organizando as igrejas. E isso, mais uma vez usando a expressão, isso não se faz da noite para o dia. Então o apóstolo Paulo, com muita calma, de igreja a igreja, que são várias igrejas aqui nessa região, nessas cidades, ele vai calmamente organizando as igrejas, procurando identificar homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de saber, de boa índole, que tinha um bom testemunho na comunidade, a fim de fazer com que estes homens fossem ensinados e aí, por seguinte, sendo eleitos como presbíteros em suas igrejas, em cada igreja. Queridos, isso não se faz da noite para o dia, isso se faz com muito tempo. E aí isso nos surpreende. Por quê? Porque ele está fazendo isso exatamente nas 3 cidades que o perseguiu terrivelmente. E aí eu pergunto, como é que o apóstolo Paulo conseguiu ter essa liberdade ali?
Cadê aqueles judeus que foram até Listra atrás dele? Será que não viram Paulo trabalhando firmemente nessas igrejas? Nas igrejas das suas cidades? E ali organizar as igrejas e promover a eleição de presbíteros? Como que isso foi possível? Queridos, o texto não explica. Nós não encontraremos essa resposta aqui nesse nosso texto. Lucas aqui não diz o porquê. O que nos leva a uma simples conclusão: o Senhor o guardou. O Senhor não permitiu que os judeus colocassem a mão nele enquanto ele estava ali organizando essas igrejas. Isso é um fato. Queridos, mas não é exatamente assim que Deus faz na minha vida e na sua vida nos dias de hoje? Quantas vezes olha para trás na sua vida e rememora aí uma terrível tribulação que você passou? Rememora aí agora uma situação aí que você passou, em que você, no meio desse furacão, você disse: eu não vou ter forças, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar passar por essas coisas. Não vou chegar até o fim dessa tribulação. E aí hoje, você olha para trás e você diz: olha, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu estou hoje bem servindo ao Senhor, feliz diante da presença de Deus. Olha para trás e não veja que te deu forças da onde não se tinha. Deus faz isso conosco hoje, queridos, e fez aqui com o apóstolo Paulo, manifestando a sua graça. Queridos, Deus costuma fazer isso, sabe quando, queridos? Estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. É aí que o Senhor nos guarda, é aí que o Senhor nos sustenta, para que possamos estar ali sendo instrumentos de Deus a realizar a sua boa obra, que é o que está acontecendo com Paulo aqui. Versos 24, 25 e 26, já estamos aí partindo para o nosso final, queridos. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, agora aqui Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Aqui, queridos, nesses versos aqui, se faz cumprida a primeira viagem missionária de Paulo junto com seus companheiros. Esta viagem aqui, que alguns historiadores, observando alguns detalhes aqui das narrativas, vão dizer que essa viagem durou cerca de 2 anos. Isso é interessante, queridos, porque nós estamos aqui fazendo essas reflexões e desde Antioquia da Pisídia, onde eles chegam pela primeira vez, parece que na nossa leitura, na nossa meditação, parece que passou-se apenas algumas semanas ou alguns meses. Mas não, segundo alguns historiadores, essa primeira viagem do apóstolo Paulo durou cerca de 2 anos, o que faz muito sentido diante daquilo que nós acabamos de falar, quando ele promoveu a eleição de presbíteros, organizando as igrejas, procurando firmar os passos dos novos crentes nas cidades em que ele retornou, ok? Então ele é enviado por Antioquia da Síria como missionários e eles vão pregando o evangelho nessas cidades. Chegam até Derbe e de Derbe eles vão retornando, voltando nas comunidades em que eles haviam pregado, nas igrejas em que eles haviam plantado, reorganizando ali, organizando tudo, e chegam aqui de volta a Antioquia da Síria, cerca de 2 anos depois. Sofreram de tudo nesses 2 anos, mas como nós vimos aqui, em tudo eles colocaram o reino de Deus como prioridade. Como prioridade. E aí, queridos, ao chegarem aqui de volta a Antioquia da Síria, de onde eles partiram nessa missão, o que eles fazem? Eles têm a oportunidade de, na igreja deles, na igreja mãe, eles têm a oportunidade de contar o que aconteceu com eles, de testemunhar, de dizer o que houve nesta viagem. E a igreja ali está ansiosa de Antioquia da Síria para ouvir os relatos deles, a despeito dessa viagem. E o que eles contam nesse relato? O que eles dizem neste relato? Queridos, talvez se fosse eu ou você, a gente ia contar o seguinte: que fria que vocês colocaram a gente. Olha, vocês mandaram a gente para Listra, de Icônio, de Antioquia da Pisídia. Vocês não sabem o que a gente sofreu lá. Olha,
Brincadeira que vocês fizeram com a gente. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês, de nos terem enviado para lá. Vocês não pensaram, não? Vocês não se organizaram, não? Que absurdo que aconteceu com a gente. Mas veja os relatos de Paulo no verso 27, contando à igreja mãe o que havia acontecido então na viagem. Verso 27, ali chegaram, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Queridos, essa é a diferença de alguém que tem um olhar cristão, que tem os óculos, as lentes de Cristo para enxergar o mundo, para enxergar a vida. Aqueles que não têm estas lentes, eles só olham o lado ruim das coisas, só sabem reclamar, só sabem murmurar. Mas quem tem os óculos da fé, os óculos de Cristo, olham todas as circunstâncias difíceis que tem enfrentado pelo olhar de Cristo, olhando o lado bom das coisas. Então ele não disse, eu fui quase morto. Ele diz, eu fui tremendamente liberto, curado, salvo por Deus, guardado por Cristo. Este é o verdadeiro olhar do crente, que olha para esta vida de forma otimista, porque o seu olhar é mediante a promessas, a palavra de Deus. As tribulações da nossa vida, das nossas vidas, queridos, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar em outros momentos, servem-nos para glória de Cristo, para nosso próprio proveito. Então este é o olhar de Paulo. Ao relatar aqui, ao testemunhar esta viagem missionária, ele diz então, quantas coisas fez Deus na nossa vida. E aí eles permaneceram não pouco tempo com os discípulos na igreja mãe, verso 28. E aí, queridos, para nós finalizarmos, eu só quero trazer um destaque do verso 27. Que dentre as muitas coisas que Deus fez na vida de Paulo e Barnabé, nesta viagem missionária, o autor Lucas aqui faz questão de destacar uma coisa. Apenas uma coisa. Talvez com esse nosso olhar muito, um pouco distante do olhar de Deus, talvez a gente destaque. Vocês têm que ver o aleijado que nós curamos, aleijado de nascença. Mas não, o único destaque das coisas preciosas que Deus fez na vida de Paulo e Barnabé nesta viagem, o único destaque está aí no final do verso 27. Aos gentios foi aberta a porta da fé. Por que isto? Por que Lucas destaca apenas este feito de Deus? E aqui nós encerramos já com uma introdução daquilo que nós traremos na nossa live de quarta-feira, que é a abertura do capítulo 15. Nós vamos trabalhar um dos primeiros graves problemas internos da igreja, que era justamente esse motivo. Os gentios foram se convertendo, foram abraçando a fé e foram vindo para o corpo da igreja. E os primeiros crentes judeus estavam tendo uma certa dificuldade em lidar com os gentios. Eles podem ser eleitos oficiais da igreja, eles podem pregar, eles podem ter a palavra na sinagoga, nos nossos cultos, eles precisam ser circuncidados, obedecer à lei de Moisés. Então este é um entrave que começa a brotar aqui na igreja primitiva, que nós vamos trabalhar então no capítulo 15. Quanto ao mais, queridos, que o Senhor tenha nos abençoado nesta noite de reflexão, nos ensinando aí a despeito deste exemplo de Paulo como crente em Cristo Jesus, né? Da maneira com que ele trata o evangelho, da maneira com que ele não se vê de outra forma a não ser pregar, pregar e pregar e se colocar sempre à disposição de Deus a fim de realizar a sua boa vontade. Que lição para as nossas vidas, queridos. Que lição para as nossas vidas. Amém? Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.